Fala galera ligada no canal Biouniverso 1, tudo bem com você? Professor Pera aqui na área, dando sequência à nossa playlistzinha USE 2021, primeira fase, a princípio primeira fase, mas vou gravar também questões específicas. Vamos estar resolvendo aqui agora a questão de número 62 da provinha, na tela. Bora dar uma lida e bora para dentro da questão. No que diz respeito a material genético, é correto afirmar que... Galera, aqui ele está fazendo aí digamos assim, uma comparação, assim, ele está, na verdade, citando alguns processos aí comuns de duplicação, transcrição, tradução, etc. E está falando sobre vírus junto nessa questão. Nesse esquema aqui, coloquei para você aquilo que nós chamamos de dogma central da biologia. Nós temos aí o DNA, ácido desoxirribonucleico. O DNA, ele se replica, ele se duplica, certo? O DNA, ele também sofre o processo de transcrição, dando origem a RNA, e o RNA passa pelo processo aí de tradução, originando a proteína. Contudo, nós temos mais algumas setas aqui que eu ainda não falei para você. Nós temos a transcrição reversa, onde RNA origina DNA, e isso ocorre em alguns vírus, como por exemplo o HIV, o HTLV, que são chamados aí de retrovírus. E esses vírus, os retrovírus, são vírus onde, a partir do RNA, é possível formar DNA. E esses vírus, eles formam, a partir do RNA, o DNA, através do auxílio de uma enzima muito importante você saber, que é a transcriptase reversa, beleza? Além disso, nós temos alguns vírus de RNA, que esse RNA, ele também sofre replicação, beleza? E aí eu vou aproveitar para fazer uma revisãozinha aqui com você em relação a material genético viral. Vírus, em geral, na grande maioria das vezes, possuem somente um ácido nucleico. Ou tem DNA, ou tem RNA. A gente sabe que existe exceção para isso, mas para ensino médio, até hoje nunca vi cair. Então, na grande maioria das vezes, o vírus ele tem somente DNA ou somente RNA, apesar de, em algumas exceções, terem ambos. E nesse sentido, nós temos vírus de DNA dupla fita e de DNA fita simples. Nós temos vírus de RNA fita dupla e de RNA fita simples. Lembra, em geral, o DNA é dupla fita e o RNA fita simples. Porém, nos vírus, nós podemos ter isso invertido. Vírus que tenham DNA de fita simples e RNA de fita dupla. E isso se sabe pelo seguinte: quando tu pega o material genético de determinados vírus e esse vírus é fita simples, você observa lá e você vê que mesmo ele sendo fita simples, ele tem timina. E timina é uma base exclusiva do DNA. Então aí se sabe, por conta disso, que existem vírus que são, apesar de serem fita simples, são vírus de DNA. E a mesma coisa vale para os vírus de RNA fita dupla. No geral, como falei, o RNA é fita simples. Contudo, você analisando o material genético de alguns vírus que são fita dupla, quando você observa a composição, você vê uracila. E a uracila é exclusiva do RNA. E aí ainda, dentro desses vírus de RNA, mais especificamente os vírus de RNA fita simples, é bacana nós sabermos a distinção entre retrovírus, já falei para você, são vírus que, usando a enzima transcriptase reversa, conseguem produzir DNA a partir de RNA, e temos também os vírus de RNA fita simples, senso positivo ou polaridade positiva e senso negativo ou polaridade negativa. Vírus de RNA fita simples senso positivo é aquele vírus cujo material genético dele que adentra a célula já atua diretamente como RNA mensageiro. Então, o vírus de RNA fita simples positivo
é aquele cujo RNA viral que infecta a célula hospedeira já é capaz de atuar como RNA mensageiro. Exemplos: coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, vírus da febre amarela, vírus da dengue e por aí vai. Já os vírus de RNA fita simples senso negativo são aqueles cujo RNA viral que infecta a célula hospedeira não é capaz de atuar diretamente como RNA mensageiro. Antes disso, é feita uma fita complementar e essa fita complementar sim vai atuar como RNA mensageiro. Exemplos: vírus influenza e também o vírus aí causador do sarampo. Beleza, pessoal? Então demos aí um panorama geral sobre o que a questão está pedindo e até um extra aí que pode ser que caia, já caiu em alguns vestibulares, como por exemplo o vestibular da UERJ, já foi mais específica nisso, então é bom ficar ligado. Voltando para a nossa questão. No que diz respeito a material genético, é correto afirmar que o material genético em organismos celulares é DNA, mas em vírus de RNA, a molécula que armazena a informação genética é o próprio RNA. Certinho. Organismos celulares, bactérias, fungos, protozoários, plantas, animais, algas, enfim. E lembrando que os vírus são o quê? Acelulares. Então, em organismos celulares, o material genético é o DNA. Mas nós temos alguns vírus, como já até citei exemplos para vocês, que são vírus de RNA. E nesse caso, o RNA, né, é o material genético, então a informação genética é o próprio RNA, tá certinha. Mas vamos conferir as outras. B. A transcrição reversa, processo característico de alguns vírus de DNA. Aí é que tá. Pelo menos para ensino médio, a transcrição reversa é característica de alguns vírus de RNA, tal qual o HIV. E aí vamos continuar. Característica de alguns vírus de DNA, mas já que a gente já sabe que está errado, é aquela em que o DNA é convertido em RNA. Galera, DNA sendo transcrito para RNA é a transcrição normal. É o que acontece na grande maioria dos casos. Então tá fora. C. A transcrição ocorre quando o DNA origina o RNA. Perfeito. A transcrição, digamos, convencional é isso. Você forma aí o RNA a partir do DNA. A transcrição reversa se dá quando RNA origina proteína e a tradução é identificada quando RNA origina DNA. Nada a ver, né, pessoal? A tradução, ela ocorre quando o RNA ele é traduzido lá nos ribossomos, formando a proteína. Então não tem nada disso aqui que ele está falando, não. Beleza? E ele ainda diz que a tradução é identificada quando o RNA origina DNA. RNA originando DNA não é a tradução, mas sim a transcrição reversa. Beleza? Então aí 2 errinhos. E letra D, o material genético de todos os organismos vivos é menor do que o compartimento onde ele é encontrado. Por isso, ele não requer condensação ou empacotamento. Galera, nada a ver. Vou citar como exemplo o nosso caso, nós seres humanos. Se nós pegarmos uma única célula nossa diploide, ou seja, se nós pegarmos uma única célula nossa 2N, nós vamos observar que lá dentro do núcleo, onde os nossos cromossomos ficam, né, onde as nossas moléculas de DNA ficam, nossas 46 moléculas de DNA, nós vamos ter aproximadamente 2 metros de DNA. É isso mesmo. Em uma única célula sua, que está aí do outro lado vendo esse vídeo. Em uma única célula sua diploide, tem 2 metros de DNA. E para que isso caiba, precisa estar altamente aí condensado, altamente compactado. Beleza? Então, muito pelo contrário, nós precisamos sim de uma baita de uma condensação aí, beleza? E aí ele está dizendo que o material genético dos organismos vivos é menor que o seu compartimento. Não, muito pelo contrário. É, via de regra, aí, muito maior, usando como exemplo aí o nosso caso. Então tá aí
o erro da letra D e ficamos realmente com letra A como resposta. Show? Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido. Se pintou qualquer dúvida, só deixar nos comentários que eu vou estar vindo aqui dar aquele socorro. No mais, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.